Nessa videoaula a gente continua falando da trigonometria num triângulo qualquer, sendo que agora a gente aborda o cálculo da área de um triângulo utilizando, lógico, trigonometria. Bem, então vamos começar pela definição, né? Para a gente falar sobre a área de triângulo utilizando trigonometria, vamos considerar um triângulo qualquer ABC, como esse que a gente tem aqui na imagem a seguir. Nesse triângulo nós já sabemos que na frente do vértice A está o lado A, na frente do vértice B está o lado B e na frente do vértice C está o lado C. Além disso, vamos destacar alguns ângulos. Por exemplo, o ângulo alfa, que é o ângulo com vértice em A. Observe que o ângulo alfa ele fica entre os lados B e C. Ele, na verdade, ele é formado, pelos lados B e C. Eu posso destacar o ângulo beta, que é o ângulo formado pelos lados A e C. E temos ainda o ângulo gama, que é o ângulo formado pelos lados A e B. Bem, num triângulo qualquer, nós temos que a área dele é igual ao semiproduto das medidas de dois lados pelo seno do ângulo formado por esses lados. Então, como é que é isso? Quando eu falo em semiproduto, eu estou falando em metade do produto. O que é a metade do produto? É o produto dividido para 2. Então, o que nós vamos fazer? Para a gente calcular a área de um triângulo, utilizando trigonometria, você vai pegar a medida de dois lados, multiplicar. Além de pegar a medida de dois lados e multiplicar, você vai multiplicar também pela medida do seno do ângulo entre esses dois lados. Então vamos lá, pegue dois lados e pegue o seno do ângulo entre esses dois lados. Multiplique. Quando você multiplicar, você divide por 2, porque a questão fala que nós temos um semiproduto. Então nós temos um produto dividido para 2. Com isso, então, o que você vai obter vai ser a área desse triângulo utilizando trigonometria. Bem, matematicamente a gente pode dizer o seguinte: imaginemos que eu tenha os lados B e C, as medidas dos lados B e C. Você pode observar na imagem que o ângulo entre os lados B e C é o ângulo alfa. Então você poderia dizer que a área do triângulo seria B vezes C vezes o seno de alfa sobre 2. Então pegue dois lados, multiplique pelo seno do ângulo entre esses dois lados e divida para 2. Na prática é só isso. Outras maneiras de você calcular seria mudando de lado, por exemplo. Imagine que você tenha os lados A e C. Você pode perceber que entre os lados A e C nós temos um ângulo beta. Então você pegaria que a área seria A vezes C vezes o seno de beta sobre 2. Para finalizar, vamos supor que eu tenho os lados A e B. Entre os lados A e B nós temos um ângulo gama. Então a gente pode dizer que a área vai ser A vezes B vezes o seno de gama sobre 2. Com isso, então, a partir desse conceito, a gente consegue calcular a área de qualquer triângulo, desde que eu tenha dois lados, o ângulo entre esses dois lados. Que aí eu vou pegar o produto desses dois lados, multiplicado pelo seno desse ângulo e vou dividir para 2. Aí eu trago um primeiro exemplo para a gente começar a treinar essa situação. Esse exemplo 1 diz o seguinte: determinar a área do triângulo ABC. Quando você observa o triângulo ABC, vejam que nós temos a medida do lado A, ele mede 10, a medida do lado C, ele mede 8, e nós temos ainda a medida do ângulo entre esses dois lados, que é um ângulo de 30 graus. Bem, se nós temos o lado A e o lado C, então a gente vai pegar a segunda fórmula que eu coloquei. A gente vai pegar, então, aquela que diz que a área é A vezes C vezes o seno de beta sobre 2. Onde o A é 10, o C é 8 e o beta, que é o ângulo entre eles, é de 30 graus. Com isso, então, vai ficar 10 vezes 8 vezes o seno de 30 sobre 2. 10 vezes 8 dá 80, vezes o seno de 30 é 1 sobre 2, tudo isso dividido para 2. Aí você vai só resolvendo, 80 vezes 1 meio dá 40. Então vai ficar 40 sobre 2, que é 20. Portanto, a área desse triângulo vale 20 centímetros quadrados. Bem, é interessante chamar a atenção de que vocês não necessitam memorizar essas três fórmulas. Eu, por exemplo, só memorizo a primeira. A área é B vezes C vezes o seno de alfa sobre 2. O que é que eu faço? Eu considero o ângulo como sendo um ângulo alfa e eu chamo os dois lados que formam esse ângulo de lados B e C. Pronto, resolve todos os meus problemas.
Segundo exemplo, qual a área do triângulo ABC a seguir também do mesmo jeito? Na imagem a gente percebe que nós temos o lado B, ele mede raiz quadrada de 2 centímetros. Nós temos o lado C, ele mede raiz quadrada de 3 centímetros. E nós temos o ângulo, que eu vou chamar de ângulo alfa, entre eles, que é um ângulo de 60 graus. Dito isso, então, a partir dessas medidas, eu vou pegar a fórmula, né? A área é B vezes C, vezes o seno de alfa sobre 2. Então vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3, vezes o seno de 60 graus sobre 2. Vamos lembrar de que raiz de 2 vezes raiz de 3 eu posso repetir, como eu fiz aí. E o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Agora vamos resolver. O que eu fiz? Eu repeti a raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então ficou raiz de 2 repetida, vezes 3 sobre 2, tudo isso sobre 2. Esse sobre 2 por último é da fórmula. Eu vou pegar raiz de 2 vezes 3 sobre 2, isso vai dar 3 raiz de 2 sobre 2. Tudo isso sobre 2 da fórmula. Divisão de fração, repete a primeira, 3 raiz de 2 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso desse 2 que está no denominador é 1 sobre 2. Então agora vamos lá. A área vai ficar 3 raiz de 2 vezes 1 dá 3 raiz de 2 sobre 2 vezes 2, 4. Então nós temos um triângulo de área 3 raiz de 2 sobre 4 centímetros quadrados. O terceiro exemplo. No triângulo, nós temos que os lados medem 10 e 6 centímetros. E esses lados formam entre si um ângulo de 30 graus. Quero saber qual a área desse triângulo. Bem simples, né? Eu posso, por exemplo, dizer que o lado de 10 centímetros é o lado B, que o lado de 6 centímetros é o lado C, e o ângulo entre eles, o ângulo alfa, ele mede 30 graus. Daí, então, pegar a fórmula da área, a área é B vezes C, vezes o seno de alfa sobre 2. Isso vai ficar 10 vezes 6, vezes o seno de 30 sobre 2. 10 vezes 6 dá 60, vezes o seno de 30 é 1 sobre 2, tudo isso dividido para 2. 60 multiplicado por 1 sobre 2, você vai pegar 60 vezes 1 dá 60, dividido para 2 dá 30. Ou então, como eu coloquei aí, né? 60 vezes 1 dá 60 sobre 2, sobre o 2 da fórmula. Agora sim, 60 dividido para 2 dá 30. Então vai ficar 30 sobre 2. E 30 sobre 2 dá 15. Desse modo, então, nós temos um triângulo com 15 centímetros quadrados de área. O quarto exemplo é uma questão contextualizada. Nós temos um terreno triangular. E esse terreno triangular ele tem dois lados. Um lado mede 30 metros e o outro lado mede 40 metros. Bem, entre esses dois lados, nós temos um ângulo de 30 graus. E aí, claro, eu quero saber a área do terreno. Do mesmo jeito do exemplo anterior, vamos dizer que o lado de 30 metros é o lado B e o lado de 40 metros é o lado C. Como o ângulo entre eles é de 30 graus, então o alfa é 30 graus. Então você vai pegar a fórmula, a área é B vezes C, vezes o seno de alfa sobre 2. Isso vai ficar 30 vezes 40, vezes o seno de 30 sobre 2. 30 vezes 40 dá 1.200, vezes o seno de 30 é 1 sobre 2. Tudo isso dividido para 2. 1.200 vezes 1 dá 1.200, então vai ficar 1.200 sobre 2 sobre 2. 1.200 dividido para 2 dá 600, 600 dividido para 2 dá 300. Então, com isso, a área desse terreno triangular é uma área de 300 metros quadrados. Dessa forma, finaliza essa videoaula, onde nós falamos sobre como eu calculo a área de um triângulo utilizando trigonometria.